Boa noite, meu nome é Ivan. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a dinâmica. A dinâmica é a parte da física que se preocupa em estudar as causas do movimento e seus possíveis efeitos. Mas o que é movimento? Bem, primeiro devemos definir um referencial, ou seja, um conjunto de coordenadas fixas, também denominado sistema de referências. O mais utilizado cotidianamente é o sistema cartesiano, com coordenadas utilizadas em x, y e z. Feito isto, podemos definir que movimento é a variação da posição com o tempo, ou seja, a mudança de coordenadas do corpo com o tempo. A análise principal, feita na dinâmica, começa com o estudo das forças que atuam sobre o corpo ou sistema de corpos em questão. Tais entes físicos podem proporcionar ao massivo uma variação em sua quantidade de movimento. As três leis de Newton constituem os três pilares fundamentais da dinâmica. Vamos a ela. Na primeira lei, temos o princípio fundamental da inércia. Newton conseguiu estabelecer a relação entre força e movimento. Para entendermos e conceituá-los, vamos analisar alguns fenômenos naturais. Quando estamos em um carro em movimento e o mesmo freia repentinamente, nos sentimos como se fôssemos atirados para frente, pois nosso corpo tende a continuar em movimento e quem parou foi o carro. Outro exemplo também comum é quando estamos em um carro ou qualquer outro veículo e o mesmo faz uma curva. Nosso corpo tende a permanecer com a mesma velocidade vetorial a que estamos submetidos à curva, e isso dá a impressão que está sendo jogado para o lado contrário da curva. Isso ocorre porque a velocidade vetorial é tangente à trajetória. Então, conceituando a primeira lei de Newton, podemos definir que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, concluindo-se que um corpo só altera seu estado de inércia se for exercida alguma força sobre ele. Aqui está um exemplo prático para ficar mais fácil o entendimento da lei da inércia. Está aqui um corpo em repouso e ele permanece em repouso sem que nenhuma força seja exercida sobre ele. Ao exercer a força, ele adquire movimento. Na segunda lei de Newton, temos o princípio fundamental da dinâmica. Vamos a um exemplo para entender. Quando uma pessoa faz um lançamento de um dado, ela aplica uma força ao lançá-lo. Se a força for maior, o dado atingirá um lugar mais longe, e se a força for menor, atingirá um lugar mais perto. Com isso, temos o conceito de que a força será sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa. Ou seja, nesse momento temos uma representação por uma fórmula matemática em que F é igual a massa vezes aceleração, sendo que F é a resultante de todas as forças que agem sobre o corpo, representado no Sistema Internacional de Medidas pela letra N, de Newton. M é a massa do corpo a qual todas as forças atuam, e representado como quilograma. E o A é a aceleração adquirida, que é representada no SI por metros por segundo ao quadrado. Conceituando o princípio fundamental da dinâmica, temos que quanto maior a massa de um corpo, maior será a força aplicada para que se altere seu estado de movimento. Também a partir da segunda lei de Newton, chegamos a outra importante definição na física, que é o peso.
A força-peso corresponde à atração exercida pelo planeta sobre um corpo em sua superfície, e seu cálculo é feito também com uma fórmula matemática, em que P é igual a massa vezes a gravidade, onde G é a aceleração da gravidade. How Stuff Works é legal saber. O airbag é um importante item de segurança em aviões, automóveis e outros veículos. Sua função é minimizar os danos aos ocupantes em um acidente ou freada brusca. A bolsa do airbag é feita de um tecido fino de nylon, que fica dobrada dentro do volante ou painel, e em carros mais modernos, no interior do encosto do banco e da porta. Quando ocorre uma força de colisão equivalente a uma batida contra um muro de tijolos, a uma velocidade entre 15 e 25 km por hora, um sensor envia um comando para inflar a bolsa. Uma reação química produz gás nitrogênio e são os fortes deslocamentos desse gás que inflam o airbag. Desde 1998, todos os carros novos vendidos nos Estados Unidos